Saudações, amigos do esporte, saudações a todos os que estão nos ouvindo em qualquer horário, ao som de Riding Cowboys, Fight Song da Oklahoma State. Nós estamos chegando aí para o episódio número 22 do College Cast, o único podcast em atividade na língua portuguesa, 100% especializado e focado no futebol americano universitário. Hoje, para pincelar o que de melhor e de pior aconteceu nessa semana 7 do College Football. Então já vou passar a bola aqui pro Bruno Oliveira e pro Lucas Spinatti para eles falar um pouquinho pra gente sobre o que aconteceu nesta semana. Mas antes, vamos falar um pouquinho do fato histórico do dia, né? Hoje, 18 de outubro de 2021, segunda-feira, o Hoje na História homenageia Forrest Gregg, ele que foi linebacker lá do Green Bay Packers e também do Dallas Cowboys, 6 vezes campeão da NFL, incluindo 3 desses títulos de Super Bowl número 1, 2 e 6. Ele que ainda jogaria também no Cleveland Browns. Saiu do College Football lá da SMU Mustangs, que inclusive faz uma excelente temporada, né, neste ano. Depois ele também seria head coach lá da SMU após a sua aposentadoria. Como eu falei aí, 5 vezes campeão da NFL, 3 vezes campeão do Super Bowl, 7 vezes primeiro time do All-Pro, 2 vezes segundo time do All-Pro, 9 vezes Pro Bowler, foi também treinador do ano, esteve presente nos times, no All-Time Team da NFL nos 75 anos, também no centenário, Hall of Fame dos Packers, o Jersey aposentado tanto nos Packers quanto na SMU Mustangs, um dos maiores jogadores da história. Então, hoje, 18 de outubro, seria aí o aniversário de Forrest Gregg. E agora sim, Piatti, Bruno, vamos começar pelo Game of the Week, né? UCF e Cincinnati, mais uma vitória dos Bearcats. Com certeza, né? Foi um jogo que a maioria dos integrantes aqui do podcast, sãos mentalmente, apostamos em Cincinnati, né? Você tem um tal de Jorge Cireu que apostou em UCF. E isso se provou em campo, né? Um domínio amplo de Cincinnati, virou o número 2 do país com muitos méritos. A gente vai falar por que virou o número 2. Um jogo perfeito de novo do Desmond Ridder, a defesa jogando muito bem, como eu já tinha falado, o Mijai Sanders e o Ahmad Gardner, o defensive end, e o cornerback dos Bearcats jogaram muito bem também. Um atropelo de Cincinnati. Depois no garbage time ali, o UCF ainda conseguiu fazer mais 2 touchdowns, mas o importante para Cincinnati é conseguir uma vitória bem imponente para cima do seu adversário, mostrando que a equipe realmente é muito candidata a ir longe nessa temporada e quem sabe se manter nos playoffs de 2021 para 2022. Só uma correção, Matheus Pinho, o Forrest Gregg não tem o número dele aposentado no Green Bay Packers. O único jogador de defesa que tem o número aposentado em Green Bay é o Eniski, que foi linebacker na mesma época, número 66, e o Red White 92, que jogou nos anos 90 e ganhou o Super Bowl também. O Forrest Gregg, ele tava naquele processo de aposentadoria junto com o Paul Horn, que daí quando teve o falecimento do Vince Lombardi não deu prosseguimento, né? Você tem razão. Eram os dois que acabou se perdendo o processo na história. Não, mas qual o número que ele usava, que eu nem lembro agora também. Depois você me fala. Bom, fazendo aqui a review de Oklahoma State Texas, que pra mim foi um dos melhores jogos da semana, né? Que a gente já esperava um grande jogo aqui. Todos nós cravamos uma vitória de Texas aqui, só que a gente sabia que uma vitória de Oklahoma State não era nada de inesperado, não era nenhuma surpresa, era uma coisa até que esperada, já que é um time que agora está invicto, continua invicto, né? E, cara, começou melhor Texas. O Casey Thompson é um QB muito bom, na minha opinião. Teve as falhas dele, teve interceptação, teve pick six, mas é um jogador bom. E o destaque total desse ataque é pro Bijan Robinson, que é maravilhoso. Eu acho que daqui a um ano ele vai se tornar o melhor prospecto de running back, um dos melhores prospectos de running back do século, cara, porque ele joga muito bem, tanto correndo com a bola e anotando touchdown, recebendo a bola, e foi responsável pelos 3 touchdowns de Texas, além do field goal que teve, que ficou 24 para Texas, enquanto a Oklahoma State consegue marcar 32 pontos, consegue capitalizar pick six, consegue correr muito bem com o Jalen Warren. O Spencer Sanders sofreu sua interceptação santa de cada dia, mas ainda assim conseguiu fazer um jogo decente, correr para touchdown e passar para touchdown, conseguir ganhar o jogo aí para Oklahoma State, que agora está 6-0 e é o time mais forte da Big 12. É isso aí. E agora vamos falar de Auburn e Arkansas. Só queria dizer que para mim o Bijan Robinson é o maior candidato ao Heisman dessa temporada e realmente vai ser um grande prospecto
para 2023, mas agora falando de Auburn e Arkansas. Pra mim é o de fato é o principal candidato ao Heisman hoje. Pra mim também. E falando em Auburn e Arkansas, é um jogo que confesso que a Arkansas me decepcionou. Né? Eu falei que a Auburn tinha um time forte e tal, mas eu apostei em Arkansas por causa que a defesa ia fazer um trabalho melhor contra o ataque, não foi isso que aconteceu. O KJ Jefferson não conseguiu ter uma atuação muito sólida, a defesa foi muito fraca nos pontos decisivos e o Bo Nix se aproveitou disso, o Tuck Bigsby também se aproveitou disso, e as jogadas mais dinâmicas aconteceram para o lado de Auburn, que conseguiram fazer um grande upset. E eu só me confirmo se eles voltaram para o ranking, que agora eu esqueci o ranking de cabeça. Mas se não Auburn é voltaram número 19 e Arkansas caiu. Então, a Auburn voltou para o ranking porque foi uma vitória muito consistente. A Arkansas já estava fazendo um pouquinho de hora extra ali. Eu acho que com as 2 derrotas poderia ter saído do ranking. Saiu agora. E a Auburn, quem sabe, ainda seja um time com a luz do fim do túnel. Com essa temporada, nunca se sabe. Para quem sabe chegar numa final da SEC. Foi o que eu tinha falado na preview, né? Auburn só quitou do ranking porque seguido, mas é um time de ranking sim. Bom, falando aqui de LSU e Flórida, né? Eu escutei alguém dizer aqui que Flórida ganharia por mais de 20 pontos, né? Jogo disputado até o último segundo. Jogaço, né, cara? A LSU chegou mostrando serviço. A defesa conseguiu interceptar o Emory Jones, acho que umas 2 vezes. Que não jogou muito mal o Emory Jones, só que ele ainda tem uns defeitos que precisam ser consertados aí já no ano que vem. E, assim, não é um quarterback ruim, mas ele tem suas impurezas ali. Assim como o Max Johnson também, de LSU, que não é lá um quarterback muito bom, mas consegue jogar futebol americano decentemente. Mas o destaque de LSU vai pro Terrell Davis-Price, cara, que running back sensacional, que jogo que ele fez. Que jogo inteiro fez o ataque de LSU, tanto passando quanto correndo. Dominou aí Flórida, que brigou pelo placar até o fim, mas acabou perdendo o jogo no final com uma interceptação do quarterback reserva, o Richardson, se eu não me engano. E LSU sai com a vitória em casa, 49-42, vitória que ajuda o time a dar uma respirada e pode, quem sabe, lutar para voltar ao ranking em breve. Que bom que eu falei que uma vitória de LSU não me surpreendia. Para mim surpreendeu, porque tanto que o Davis Price quebrou o recorde da universidade de jardas corridas, né? E quem falou que ia ter mais de 20 pontos foi o Luiz, e ele não está aqui, mas eu falei que Flórida ganha por acho que 10 pontos no máximo. Por pouco não aconteceu, né? Foi as interceptações que mataram o time. Mas agora falando de outros times da SEC, temos agora Kentucky e Georgia. Foi um jogo que posso dizer que me surpreendeu um pouco o começo do jogo. Eu achei que Kentucky conseguiu segurar bem o ataque de Georgia, conseguiu 2 3-and-outs no começo do jogo. Mas que nem aquele meme, né? Dos Estados Unidos. Tudo é unfair, né? A defesa de Georgia é unfair, é injusta, é impossível você fazer um jogo de frente a frente com Georgia com essa defesa. Eles cederam 46 pontos na temporada. Se eu não me engano, são 62 ou 63 times que já fizeram 46 pontos num jogo nessa temporada. Só nesse exemplo aí, LSU fez um jogo de 49 pontos. Com 3 pontos a mais do que Georgia cedeu em 7 jogos. Então é realmente injusto jogar com essa defesa de Georgia. E cederam eles próprios fizeram jogos com 40 ou mais pontos, né? Aquele jogo... Não teve um jogo que eles fizeram mais de 60? Sim, contra a Vanderbilt. Então. Sim, foi contra a Vanderbilt. Contra a Vanderbilt eles fizeram... Contra a Vanderbilt, basicamente, eles fizeram 130% dos pontos que eles tomaram na temporada inteira. Exatamente, ficou 60 e poucos a 0. Alabama já fez mais de 60 contra Mercer, Oklahoma fez mais de 60, Texas fez 75 em Texas Tech. Então só você vê quantos pontos a mais. O Texas fez 29 pontos a mais do que Georgia cedeu em 7 jogos. Então é uma coisa absurda. Essa é a média, acho que nos últimos 10 anos, é a melhor média de um time na história, na história não, né? Dos últimos 10 anos. E todos os times foram campeões ou chegaram na final. Então Georgia está cedendo acho que menos de 6 pontos por jogo, 7 pontos por jogo. Então é uma coisa absurda. E Kentucky fez um bom jogo, conseguiu fazer mais que 10 pontos porque teve um lance final ali que conseguiram pontuar. Mas eu achei que o running back, o Rodrigues, se eu não me engano, fez uma boa partida, o quarterback fez uma boa partida. O time não jogou mal, mas é Georgia, né? Georgia não tem como e tá cada vez mais consolidada como a número 1 do país. Só completar a informação aqui, a campeã de 2014, Ohio State, sofreu 22 pontos por jogo.
A Alabama de 2015 sofria 15,1 pontos por jogo. Clemson de 2016, 18 pontos por jogo sofria. A Alabama de 2017 sofria 11,9 pontos por jogo. Clemson de 2018 sofria 13,1 pontos por jogo. LSU de 2019 sofria 21,9 pontos por jogo. A Alabama de 2020 sofria 19,4 pontos por jogo. Georgia de 2021 tá sofrendo 6,6 pontos por jogo. Isso é uma menos defesa que um absurda. touchdown. Injusto, hein? Totalmente injusto. Estão jogando em outro Isso é nível. uma defesa absurda, cara. Isso aí é lindo de se ver pra quem ama defesa. A média deles é tomar um touchdown por jogo e é isso. Isso, e não tem extra ponto, tá ligado? É. Bom, falando aqui agora de BYU e Baylor, cara, BYU perdeu. A gente fez a preview desse jogo, só que eu tive que cortar do último episódio por causa da duração. E assim, cara, era um jogo que eu esperava a BYU se reerguer, mesmo enfrentando a fortíssima defesa de Baylor no Texas. E Baylor saiu com a vitória, o que não era inesperado, tá? E BYU sai do ranking e cede a vaga do ranking pra Baylor, que tá de volta. Mas, cara, assim, BYU não jogou mal, só que BYU foi parada. A defesa de Baylor foi muito bem. Só que a gente tem que dar um destaque aqui. O Jaren Hall, ele acertou 3 passes de mais de 40 jardas para o seu wide receiver Puka Nacua, o número 12. Foi assim, 3 big plays fantásticas e o time capitalizou aí 24 pontos e tomou 38 a 24 para Baylor. Só que vale destacar essas boas jogadas aí do Jaren Hall acertando passes longos, também pro Garner Romney ali. Cara, o time joga bem. O time joga bem, só que na terceira descida o time cai. O time não produziu muito bem na terceira descida e a defesa de Baylor apareceu muito mais potente do que já é nas terceiras descidas. Isso foi muito crucial. Forçou um fumble no Jaren Hall numa terceira descida também, que jogou bem, mas teve essa falhazinha aí do fumble, que custou um pouco aí. E BYU não está mais no ranking, só que ainda assim é um time decente. Está 5-2, Baylor agora está 6-1. São 2 times muito bons, na minha opinião. Logo serão rivais de conferência. E, cara, eu não posso esperar pra isso. Só que, de momento, o BYU não é um time que a gente pode elogiar tanto, porque a defesa tá parando de jogar. Só que ainda é um time que pode voltar ao ranking daqui a algumas semanas. E Baylor é um time totalmente respeitável dentro da Big 12. E esse jogo a gente até brincou que ia ser a Guerra Santa, né? Porque era um time batista contra um time mormon e eu acertei, só quero deixar isso registrado. Você cortou, mas eu acertei, tá? Como sempre, eu tinha feito a minha pérola sobre BYU, que só saiu o Zach Wilson e o Brady Christensen. Não deu. BYU vem de 2 derrotas seguidas, né? Boise State e agora Baylor. Se eu não me engano, tá no finzinho do ranking. Mas é um time decente ainda, né? Nunca se sabe o que pode acontecer. Mas agora falando de Utah e Arizona State, aí sim a gente tá falando da Pac-12. A Pac-12 é simplesmente o puro suco de entretenimento do college football. É purinho, suco purinho. Cara, você pode ter um time 0-12. Se Vanderbilt fosse da Pac-12, já tinha 4 vitórias nessa temporada. Tudo acontece na Pac-12. Utah saiu perdendo de 21-7 de Arizona State. E simplesmente o quarterback 1 da classe 2022 para Georgia Cyril foi parado, né? A defesa de Utah conseguiu fazer boas jogadas. A gente tinha falado do Devin Lloyd. Cara, esse linebacker é um dos melhores da classe pro ano que vem. Joga muita bola. Ele fez jogadas sensacionais. E Utah conseguiu parar a Arizona State nos momentos cruciais após estar perdendo por 2 posses. O ataque conseguiu capitalizar. Foi um jogo perfeito de Utah. A Arizona State não está mais no ranking. Mas é um time forte, né? Só que é a Pac-12. A Pac-12 é muito inconstante. Até Oregon perdeu. Então, Oregon é um time muito consolidado. Sofreu para ganhar de Califórnia, mas é a Pac-12, né? A gente tem aqui o PVC da Pac-12 e ele pode falar melhor aí na preview que a gente vai fazer dos jogos, mas simplesmente Utah conseguiu se superar contra a Arizona State. Tem uma frase, teve uma frase do Jorge essa semana que eu achei muito boa, que é eles tentando explicar por que time da Pac-12 não vai para o playoff nacional. E aí ele falou que o problema é o seguinte: todo mundo perde. Você pode pegar lá a Arizona Wildcats. A Arizona Wildcats vai ganhar um jogo fatalmente. É o exemplo ali do que o Bruno falou, se tivesse Vanderbilt na conferência. Então, assim, o time da Pac-12 simplesmente um mata o outro e todo mundo se mata entre si e aí ninguém vai longe. Essa é a Pac-12. É a melhor conferência pra você que gosta de entretenimento, mas a pior conferência pra você que quer torcer e quer ver seu time ganhar, porque seu time não vai ir pra playoff simplesmente porque time nenhum consegue. Todo mundo perde, todo mundo ganha e fica naquela confusão.
falando agora do clássico da ACC aqui, né? A North Carolina State, que era a número 22, derrotou aquele que é o melhor, de longe, o melhor time da ACC fora de casa, né? Boston College marcou apenas 7 pontos contra a defesa de North Carolina State, que teve um destaque amplo no jogo do quarterback Devin Leary, como ele jogou muito bem contra a defesa de Boston College fora de casa. Um jogo dominante em todos os lados da bola de North Carolina State, tanto até no Special Teams, bloqueando o punch e retornando para touchdown. Foi um massacre supremo de 33-7 de North Carolina State, se forçou até safety ali no final do jogo. Então, cara, sem muitos comentários, tá? Um jogo perfeito aí do quarterback Devin Leary, e também destaque aí pro Zonovan Knight, que é um dos running backs aí de North Carolina State, que jogou muito bem também. E esse time merece muito mais respeito, tá? Ou é o melhor, ou é o segundo melhor time da ACC, disputa essa vaga aí contra o Wake Forest, que é um time muito bom também. E segue aí, tá número 18 do ranking agora, com total merecimento, e é um time que tem muito respeito por mim. Concordo totalmente. Só queria falar uma coisa aqui, que eu falei off-record, da derrota de Miami para North Carolina, 45-42, né, com a interceptação nos últimos segundos de jogo na linha de 20 jardas do ataque, e o quarterback Van Dyke, mas eu fico feliz que eu vi Miami competitivo, né? Finalmente a gente tem um quarterback decente. Mas eu quero que vocês adivinhem qual que é o próximo jogo de Miami na semana 8, né? O Pinhatti acabou de falar que vai ter um massacre no Boston College. Não, o próximo jogo de Miami contra o North Carolina State, né? Cara, não tem paz. Eu não tenho uma semana de paz com esse time de Miami. A gente vai pegar o melhor time da ACC, ou o segundo melhor, que acabou de enfiar um massacre no que eu considerava o melhor time da ACC, que era Boston College. Então, não tenho paz sem torcedor de Miami. Mas agora, para finalizar aqui as reviews, temos Purdue contra a Iowa. Cara, eu fiquei um pouco surpreso, eu diria. Um pouco? Oi? Um pouco só? Não, só um pouco surpreso? Não, eu vou explicar. Eu fiquei um pouco surpreso porque Purdue já tinha feito um jogo bom contra o Notre Dame. A gente já tinha falado isso. E Iowa já vinha sofrendo muito no ataque. A gente viu isso contra o Penn State. Só que eu fiquei surpreso porque o jogo era em Iowa, né? Então, e eles mostraram na estatística que Purdue já tinha vencido 8 vezes um time ranqueado como top 2 ou melhor, ou número 2 ou melhor, quer dizer, era 2 vezes mais que qualquer time da FBS. Então, e tinham ganhado 3 dos últimos 4 contra a Iowa Hawkeyes. Então eu fiquei um pouco surpreso. Eu tava preocupado com o ataque de Iowa. É um time que eu desenvolvi um pouco de simpatia. Eu tô virando Pinhatti, que gosta de 15 mil universidades. Mas assim, o Spencer Petras é um dos piores quarterbacks que eu já vi no college football em uma equipe grande recentemente. Cara, ele é muito ruim. Ele não tem qualquer tipo de leitura. Na verdade, ele tem uma leitura ruim. Ele sempre faz os piores lançamentos possíveis e não consegue fazer jogadas que qualquer ser humano faria. E ainda consegue sobreviver por causa do Tyler Goodson, que é um bom running back. Mas é o que eu falei nos grupos do college. Se a Iowa tivesse um quarterback nota 5, teria vencido esse jogo por pelo menos 14 pontos. Mas o Spencer Petras é horrível e por causa disso a Iowa perdeu a chance, talvez, de ir para o playoff nacional. Não sei há quanto tempo isso acontece. Então a falta de um quarterback pesou muito para a Iowa e por isso perdeu. E poderia ter perdido demais se não tivesse o fumble que virou touchback de Purdue, senão seria pior ainda. Muito bem. Podemos basicamente afirmar, para fechar então as previews, que o Spencer foi uma Petras no sapato da Iowa Hawkeyes aqui este ano. Eu não podia perder essa. Eu não aguento mais essa piada toda semana também, cara. Humor e piadas, nossa, que engraçado. Me sinto no... Eu vou sentar aqui num banco, eu tô com o Carlos Alberto Nobre aqui. Pô, cara, eu me sinto na zona total de 2012, cara. Eu tô tentando achar quando foi a última vez que a Iowa teve algum tipo de aparição de final nacional, ou BCS, enfim, eu não estou encontrando. Se eu conseguir achar até o final do programa, eu falo, mas eu não tô achando. Bom, enquanto eu pesquiso aqui para dar informação, vamos começar então falando aí dos jogos desta semana, e a gente abre com, já que o Bruno falou aí em suco de Pac-12, a gente abre com suco de ACC. Syracuse, o time que só sabe fazer advogado, e Virginia Tech, o time que só sabe cantar intercede. Mas antes disso, boa noite, Jorge. Boa noite Pinhatti, boa noite Matheus, boa noite Bruno e boa noite para você, nosso ouvinte. Como o Pinhatti vai fazer a análise dele, daqui a pouco
eu dou minha clubistada aqui porque eu gosto muito de Syracuse também. Só um detalhe, eu encontrei a informação. Títulos nacionais que Iowa pede. 1921, 22, 56, 58, 60. Portanto, faz 62 anos que eles não têm uma temporada digna de um título nacional. E o último título de divisão, não é nem de conferência, tô falando de divisão, foi em 2015. Desde que eles entraram aí na Big Ten, lá na divisão Oeste. Antes eles jogavam na Western Conference, e antes de entrar aí na Big Ten. Eles têm 13 títulos de conferência, tá? Entre Big Ten e as outras duas conferências que eles já participaram. Tá jóia. Bom, falando aqui já das previews, né? Syracuse jogou na sexta-feira contra Clemson em casa e só não ganhou porque faltou aquilo de jarda ali. Porém, o time jogou muito bem contra Clemson, que não é lá o time mais forte da ACC, mas é Clemson. Clemson tem o Dabo Swinney ali ainda, e ele não vai sair tão cedo dali como muita gente tá pedindo pra ele sair de Clemson, o que é um absurdo pra mim. Bom, Syracuse deve ganhar esse jogo contra a Virginia Tech, só que não é uma coisa que eu espero. Pode ganhar? Pode. Só que o jogo é em Virginia, né? O jogo tem Arthur Sandman, então isso aí deve ser um fator primordial para a Virginia Tech ganhar esse jogo. Além do Burmaster, que tá jogando muito bem nessa temporada. Tá fazendo uma temporada muito boa, o Burmaster, quarterback de Virginia Tech. Então, ele pode ser um fator importante. Só que ele tem que tomar cuidado com essa defesa de Syracuse, que é muito forte. E o ataque é muito ameaçador no quarterback, que eu sempre esqueço o nome de Syracuse. Mas ele joga muito bem, tanto passando a bola quanto correndo. Acertou um passe muito, muito bonito no último jogo aí contra a Clemson, que foi um touchdown perfeito. E Syracuse é uma ameaça. Mas o jogo sendo em Virginia, eu espero uma vitória de Virginia Tech. Infelizmente, ultimamente, nós não estamos indo para a terra do nunca, lá no Lane Stadium, né? Lane Bush Stadium. O Rough to Never Neverland tá ficando só na música mesmo. Mas, gente, pelo amor de Deus. Parafraseando o Thiago Neves, se perder de Syracuse, pelo amor de Deus, né? Então, gente, não tem como o Virginia Tech perder esse jogo se tiver um pingo de respeito. Só pra terminar a informação lá de Iowa, o único título nacional que a gente tem reconhecidamente é o de 58, tá? Os outros eles pedem, mas não ganharam. Então, coisa de mando de campo, Pittsburgh destroçou Virginia Tech nesse sábado, foi 28-7, eles tinham aberto 21-0. Agora, assim, é Syracuse, né, cara? Perdeu por pouco de Clemson. Mas, cara, Clemson nos últimos 6 anos é o quarto pior time pontuando nas primeiras 7 rodadas, das primeiras 7 semanas. Acho que só tem Duke em 2015, aí tem umas outras universidades bem fracas. Então, cara, Clemson, campeão nacional 2 anos atrás, 3 anos atrás. É o quarto pior time pontuando dos últimos 6, 7 anos. Agora que a gente tem times como Vanderbilt, que nem tá na lista. Então, Syracuse fez um jogo muito bom, realmente, mas a Virginia Tech, depois de entrar com o Enter Sandman, né? Não tem como. Só a questão de Clemson e Syracuse. Syracuse foi o último time, havia sido, na verdade, o último time a conseguir um upset sobre Clemson sem estar ranqueado antes do jogo contra North Carolina State, né? 2017, se eu não me engano, o Syracuse conseguiu um upset contra Clemson. Então, e só completando aqui uma informação que vai ajudar também a Virginia Tech a ganhar, eu não sei se vocês sabem, mas os jogadores de Virginia Tech andam 6 km do campus até entrar no estádio, porque o vestiário não fica no estádio, tá? É uma curiosidade. E eles entram ao som de uma banda chamada Metallica, e não sei se vocês sabem, tem uma música chamada Enter Sandman, que é o... Obrigado, ninguém sabia dessa informação, vou começar a divulgá-la mais, Jorge. É curiosa. Então, Syracuse perdeu os últimos 3 jogos por 3 pontos, né? Perdeu para Florida State, para Wake Forest e para Clemson por 3 pontos. E Virginia Tech foi esmagada por Pittsburgh nessa última semana, né? E assim, dos 6 jogos que Virginia Tech jogou na temporada, 5 foram em casa, só um foi fora. E esse único jogo fora foi contra a West Virginia, que eles perderam. Mas infelizmente, para mim, que gosta de Syracuse, esse jogo vai ser em Virginia. Então, é muito difícil apostar contra a Virginia Tech, infelizmente. Mas assim, o time de Syracuse é um time, o ataque, pra falar a verdade, é muito focado em um jogador, né? No running back Sean Tucker. Ele tem 948 jardas corridas,
assim, ele tem mais jardas corridas do que o QB dele tem de jardas passadas. E ele é o líder de jardas corridas de Syracuse e é o líder de jardas recebidas de Syracuse. Então, o ataque de Kills é muito focado em um jogador específico. Então, quando isso acontece, é muito fácil para a defesa conseguir marcar, né? Então, eu acho que o Virginia Tech ganha esse jogo, assim, por 3 pontos. Basicamente, este cidadão aí poderia ser running back de Army, né? De Navy, que se tem mais jarda corrida do que o quarterback tem de passado. Inclusive, eu que sou torcedor de Wisconsin, vi um jogo contra a Army, eu tive a sensação de que eu poderia ser um quarterback no college football. E por falar em Wisconsin, o Lucas Piatti, nosso time vindo de vitória, tudo bem que era contra a Army, então não é meio que, tipo assim, não fez mais do que obrigação, vai enfrentar a grande surpresa até aqui do fim de semana, né? Purdue, que foi lá em Iowa e derrubou o time número 2 e aparece agora ranqueado pela primeira vez em aproximadamente 900 anos. Cara, assim, eu não tenho muito a dizer nesse jogo não, tá? Purdue vai ganhar por 10 pontos, ou até bem mais que isso. Só que assim, mano, o Wisconsin tá vindo de 2 vitórias aí, sofreu apenas 14 pontos em 2 jogos, porque ganhou de 24-0 de Illinois, né? Inclusive, ficou 7 quartos consecutivos sem ceder pontuação, né? Porque só foi tomar ponto agora de Army no último período. Então, aí eu tenho uma coisa a reclamar, que eu já tô reclamando desde a semana 1, né? A nossa secundária cede big play, que é um absurdo. Cedeu o big play pra um time que não passa a bola. Não dá pra entender um negócio desse. Não dá pra entender, cara. Porém, a gente tem um backfield maravilhoso com o Braylon Allen, com o Jasmine Lucy. E uma notícia triste aí é que eu botei um hype e uma fé tão grande no Jalen Burger que eu, ainda assim, sou muito fã dele. Só que ele acessou o portal de transferência, não joga mais por Wisconsin, provavelmente. A não ser que ele volte e seja o Icon, mas não é uma coisa provável. E eu fico triste. Ele é atualmente o melhor jogador no portal de transferência. Não sei pra onde ele vai, não sabemos ainda. Só que eu fico triste, porque ele poderia disputar a vaga de running back número 1 no ano que vem. Já que o Jasmine Lucy vai sair, disputaria isso aí com o Braylon Allen, que tá jogando muito bem. Seria uma disputa sadia e daria mais reconhecimento de força do backfield de Wisconsin. Porém, o nosso backfield ainda é muito forte com o Braylon Allen, com o Jasmine Lucy e também com o Isaiah Grando. E talvez esse fator leve a gente a uma vitória. O Graham Mertz está jogando muito bem nesses últimos 2 jogos aí. São jogos que servem para reestabilizar ele. Jogar contra umas defesas mais fáceis vai ajudar o seu jogador, sim. Então, talvez ele consiga jogar bem contra a Purdue. Se a OL colaborar também, se Purdue não pressionar muito, conseguir contabilizar, conseguir estancar essa linha defensiva de Purdue, talvez consigamos produzir alguma coisa. Só que eu espero uma vitória de Purdue por 10 pontos. Sou clubista? Sou. E é por isso que eu vou em Wisconsin. Só que deixa eu tentar justificar o meu clubismo injustificável. O homem nasce bom, o clubismo corrompe. Eu estou simplesmente encantado com a linha defensiva e a linha ofensiva de Wisconsin desde o começo da temporada. O Léo Chenal fez um jogo contra a Army absolutamente maravilhoso, assim, ridículo no sentido do Everaldo, tá? Ridiculous, o jogo que ele fez contra o time da Academia do Exército. O Jack Sanborn também tá tendo uma temporada maravilhosa. Enfim, lembrando que o Wisconsin sempre foi um time de boas linhas, né? Que prova aí, por exemplo, que TJ Watt ontem garantindo a vitória do Pittsburgh Steelers contra o Seattle Seahawks. Mas voltando a falar dos Badgers, o Graham Mertz, ele nunca venceu um time ranqueado. Ele está 0-4 contra times ranqueados. Isso a gente viu muito bem aí contra Michigan, onde ele implodiu, contra Notre Dame, que ele implodiu. Enfim. Agora, vai pegar um time que é ranqueado, tudo bem, mas além de ser o time número 25, é Purdue, que historicamente é freguês histórico de Wisconsin, né? Questão de CPF na nota mesmo. E o Piatti tocou muito bem na questão do backfield. Então, pra mim, assim, se você conseguir estabelecer seu backfield, conseguir ter uma boa noite da linha ofensiva e da linha defensiva, como vem acontecendo desde o começo da temporada, inclusive conseguindo manter Michigan e Notre Dame fora do placar, assim, sem placares elásticos até o último período, quando efetivamente a defesa cansou e aí aconteceram os placares mais elásticos. Se tudo isso acontecer, pra mim o Wisconsin tem totais chances de vencer, apesar do Graham Mertz, e pelo amor de Deus, me traga um quarterback novo no ano que vem. Só queria dizer aqui que eu fico feliz que eu ainda sou uma mente sadia desse podcast, porque vocês estão mais ou menos uns 7, 8 minutos tentando defender o backfield. Se o backfield se estabelecer,
Se a linha defensiva... Meu amigo, não vai se estabelecer. A linha defensiva não vai conseguir parar por Purdue. A gente vai chegar na semana que vem, não vai nem falar na review, porque Purdue ganhou por 30 pontos em Purdue. Então, não tem o que falar. Purdue vai encher um saco nesse caso. Nesse caso, ele sofreu pra ganhar de Army. Ganhou nem por 14 pontos. É isso. E tu não viu o jogo, né, pô? Cara, Eu me baseio em placar. O placar não foi elástico, sofreu. É isso. Tá bom. Purdue vai enfiar um saco. Boston College vai ganhar de North Carolina State porque é o melhor time da ACC. Eu vou querer cobrar isso na semana que vem também. Só que Purdue vai ganhar de qualquer jeito. 12-0. Alguém falou isso. Ou 11-1, perdão. Continue. Algum âncora de um podcast aí, porque não fui eu. É conhecido Não como sei quem Mateus. fui. Vocês conhecem um Matheus Pinho? Falou que o Whiskas vai ficar 12-0 ou 11-1. Talvez Não. a gente perca para o Notre Dame. Perdeu por 30 pontos. Continue. Não, contra o Notre Dame, eu posso falar porque eu narrei esse jogo, tá? Os Wisconsin até o terceiro período tava ganhando o jogo. Só que aí no quarto período a defesa cansou, o Graham Mortz. Prossiga. O Graham Mortz lançou 3 interceptações, que até hoje ninguém sabe o que ele tava vendo. Eu acho que ele tava meio drogado, tava que nem o Sam Darnold vendo fantasminha, tava com problema no olho que nem o James Winston. Não sei o que aconteceu naquele jogo, sinceramente não sei. Por isso que eu tô pedindo um quarterback novo pro ano que vem, pelo amor de Jesus Cristo. Não, é só uma coisa, eu não tolero um bagulho desse, só porque ele tá jogando uns 3 jogos mal, porque significa que ele vai estar mal pro ano que vem também. Vamos dar tempo ao cara que ele desenvolve pro ano que vem sim, cara. Ano que vem ele tava pior do que ano passado. Ele tava pior do que esse ano. Ano que vem ela é top 15 de jogadores no geral, pode me cobrar no ano que vem. Tá bom. E ia falar que até o terceiro quarto a Atlanta Falcons estava ganhando de 28-3 dos Patriots e a gente viu como acabou. Jorge Cireu, por favor, a sua opinião. Você não votou... você foi de Purdue, né? Vamos logo pra série dessa preview, por favor. Cara, o QB de Purdue passou para o triplo de touchdowns aqui Graham Mertz. Purdue vence o jogo. Muito bem. Vamos passar agora para Oregon e UCLA, já que eu e o Pinhatti ficamos 45 minutos falando do ataque de Wisconsin. Eu vou deixar o Jorge ficar falando meia hora, tentar justificar por que o UCLA vai ganhar do time 10 do país. Mas vamos começar aqui. Oregon vence por 10 pontos, vai dar trabalho, o UCLA vai dar trabalho, só que Oregon vence por 10 pontos, com um jogo muito bom do Travis Dye que vai dar a volta por cima aí. Só isso. Assina embaixo. Se o ataque de linha ofensiva de UCLA parar o Thibodeau, e o UCLA tem uma chance de perder por menos de 14 pontos. Se não, não. Acabou. Minha opinião. Jorge, deixamos bastante tempo pra você falar. Então, eu vou ser bem rápido, porque... Eu vou deixar Milagre! Eu vou deixar pra falar mais sobre esse jogo na live de sexta, né? Que aí vou estar acompanhado do Felipe Fidelis, torcedor de Oregon, a gente vai discutir bastante sobre esse jogo. Mas esse jogo promete ser um dos grandes confrontos aí da Pac-12 na temporada. E bom, o C.J. Verdell, que é o principal running back de Oregon, provavelmente não volta para a temporada. Ou se voltar, vai voltar ali para as semanas finais. E eu acho que esse jogo vai ser um fit perfeito para esse UCLA, para defesa no caso, porque a secundária é ruim e o front seven é bom. E o ataque de Oregon é muito focado em corrida, e se você colocar o Anthony Brown para passar, você vai ter problemas. Você vai ter problemas pro ataque. Então eu acho que o UCLA consegue ganhar esse jogo por 3 pontos. Muito bem. Sempre fazendo aquele merchan, né? Tem live sexta-feira, apresentando aí este novo projeto nosso, repercutindo, debatendo a rodada que vai acontecer, o que aconteceu de melhor aí na outra rodada, né? Não tirando a questão do podcast, mas fazer um debate mesmo, aquela questão de mesa redonda, né? Que infelizmente a gente não tem no futebol americano universitário. E antes de eu passar pro Bruno, só quero dizer que o C.J. Verdell mora no meu coração, porque ele foi o cara que eu tive o prazer de fazer a primeira narração aberta, né, no YouTube, e ele foi lá e meteu 3 touchdowns, então o C.J. Verdell tá no meu coração pra sempre. Fala, Bruno. Só uma coisa aqui, rapidão. O Jorge ficou 54,53 segundos falando de UCLA, recorde de mínimo. Eu só queria dizer que novamente o clubismo corrompe o ser humano. O Jorge deu alguns motivos ali que fazer o Anthony Brown lançar, ele não vai lançar, e o UCLA não vai conseguir parar o ataque de Oregon, e o UCLA não vai vencer Oregon. Eu sei que eu falei que a Pac-12 Stanford conseguiu. Não porque Stanford conseguiu com o C.J. Verdell.
É porque Stanford tem um quarterback que é brasileiro, é por isso, tá? Se você tem Brasil no seu elenco, você consegue. Se você não tem Brasil no seu elenco, você não consegue. É bem simples a questão. Por o isso Tanner que eu McKee estou comparado ao Dorian Thompson-Robinson é o Peyton Manning comparado com o Tim Tebow. Perdão, Tim Tebow. Já que o Jorge é torcedor de Seattle, basicamente a gente tá comparando o Peyton Manning com o Gene Smith. Exato. Então eu já falei, Oregon não vai perder pro CLA, Purdue não vai perder pro Wisconsin, podemos continuar. Beleza. O clima aqui vai estar gostoso na live de sexta-feira, inclusive. Bom, vamos dar continuidade aqui, já que a gente falou sobre os times da ACC, né, que Clemson passou trabalho contra Syracuse e Virginia Tech passou vergonha, passou vexame contra Pittsburgh. Esses dois times se enfrentam, Clemson e Pittsburgh, lá no Heinz Field. Pittsburgh tá se desenvolvendo, Pittsburgh tá jogando melhor a cada dia que passa, tá sendo um time que eu tô gostando muito de ver. O quarterback da equipe, o camisa 12, esqueci o nome, ele já vem se destacando há bastante tempo. Oi? Kenny Pickett. É, o Pickett, ele mesmo. Vem se destacando há bastante tempo. Naquele jogo contra o Western Michigan, que eles perderam por 44-41, ele teve 5 ou 6 touchdowns aéreos. Ele tá jogando muito bem, cara. Então ele vai trucidar essa defesa boa de Clemson aí. Tá? É Pittsburgh por 17 pontos, cara. Cara, eu tenho muita dificuldade de dizer que Clemson não irá ganhar um jogo dentro da ACC. Porque é Clemson. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, dadas as devidas condições aí de como as coisas estão acontecendo, de o J.J. Agalelei simplesmente não apareceu na temporada, o ataque em si de Clemson não tá conseguindo se impor, Pittsburgh tá conseguindo pontuar muito, assim, muito rapidamente, muito ferozmente. Eu estou tentado a apostar na Pittsburgh Panthers. Eu vou apostar na Pittsburgh Panthers pela questão da lógica, né? A lógica hoje é Pitt levar essa. Mas eu tenho muitos problemas em dizer que Clemson vai perder um jogo, porque a gente viu que historicamente isso não acontece na ACC. Historicamente que eu digo de 15 anos pra cá, né? De 10 anos pra cá, melhor dizendo, quando Dabo Swinney assumiu o comando do time. Clemson raramente perde na ACC. Pittsburgh também não é aquele time que a gente olha e diga, nossa, que coisa maravilhosa, vai pro ranking, vai não sei o que, vai ser campeão, não vai. Mas neste momento, dadas as condições das duas equipes, Pittsburgh é a favorita e eu acho que leva essa, time número 23 do país, enfrentando a Clemson não ranqueada, quem poderia imaginar? Não, pra mim, eu não acho que vai vencer por 17 pontos, mas acho que vence por uns 10. O ataque de Clemson é patético e Clemson não é historicamente, nesses últimos 10, 15 anos. Perde pra ACC que tinha quarterback, tinha o Deshaun Watson, tinha o Trevor Lawrence. Pô, agora você tem um DJ Uiagalelei que essa temporada eu achei que ia ser a cara do college football e não foi. Eu achei que ele realmente tinha futuro, não tem mostrado isso. Eu falei, o Clemson tem o quarto pior ataque dos últimos 6 anos da FBS, desde que os playoffs foram implementados. Então, Pittsburgh venceu por 28-7 contra a Virginia Tech, que anda 6 km do vestiário até o campo, escutando Enter Sandman, nem assim eles conseguiram fazer mais que 7 pontos. Então, imagina o que Pittsburgh vai fazer em Clemson em Pittsburgh. Jorge? Dan Marino University. Eu ia dizer Larry Fitzgerald University, mas beleza. Só pra também. Só para complementar a questão sobre Clemson, a gente cometeu o vexame, Jorge, de dizer que lá naquela preview que a gente fez do ranking e tal, o ranking do Cover Football, a gente simplesmente colocou Clemson na 3ª posição do país e o texto dizia assim: apesar de não contar mais com Trevor Lawrence e Travis Etienne e não ter feito um grande recrutamento, os Tigers contam com o bom quarterback de J.J. Agalelei, que teve um ótimo jogo contra Notre Dame quando o Sunshine estava com Covid-19. Caberá a Dabo Swinney extrair tudo o que seu elenco pode lhe dar. Que parâmetro, viu? Palmas para o College Game. Eu só gostaria de dizer... Eu só gostaria de dizer que na preview da ACC eu falei que Clemson não chegaria nos playoffs. E vocês me chamaram de maluco.
Não, você pode não chegar nos playoffs pelo número 5 do país. Não, eu lembro que você disse que Clemson perderia pra Georgia e pra Florida State, e eu concordei com você. Agora eu tô com umas dúvidas pra Florida State aí, mas quem sabe. Eu não posso criticar muito, porque eu até fiz uma brincadeira de Miami chegar nos playoffs nacionais, e posso comentar. Eu falei que meu time ia ser 11-1, então tudo certo. Eu lembro que eu falei que o playoff nacional seria Alabama, Ohio State, Clemson e Georgia. E desses eu só acredito que Georgia e Alabama vão, cara. Eu tô achando que o Ohio State ainda vai conseguir beliscar uma vaguinha, mas isso é assunto pra live de sexta. Eu torço pra Ohio State conseguir porque eu adoro esse ataque, cara. Bom, vamos lá que nosso tempo tá passando e o Bruno logo já tem que sair também. Inclusive, pra quem não sabe, o Bruno Oliveira agora é um senhor universitário. E falando em universidades... Pode ser quarterback de Clemson ou de Miami. Isso. Já que a gente tá falando que o Bruno agora é um universitário, a gente tá falando de times universitários, vamos falar aí de um ex-comandante universitário que vai ficar desempregado. Ed Orgeron vai sair de LSU, mesmo depois de LSU ter ganho um jogo que ninguém acreditava, mas com 2 temporadas decepcionantes após o título nacional lá com o Joe Burrow, e LSU agora vai visitar o time número 12 do país, a Ole Miss, do Heisman Trophy runner-up nesse momento, né? Segunda opção, talvez terceira opção com o Kenneth Walker e o Bijan Robinson, Matt Corral. O Matt Corral vai ter 4 touchdowns totais e o Ole Miss vai ganhar por 2 posses apenas. Eu sou fã do Bijan Robinson, sou fã do Matt Corral. Pra mim, o Heisman tem que ir pra um desses dois. E pelo que eu vi de LSU nessa temporada até aqui, eu não vejo alguma forma de Ole Miss não ganhar esse jogo. Até porque o Ole Miss pegou a defesa de Arkansas, que é bem melhor, e acabou com o Arkansas. Fez o Arkansas de gato e sapato. Então, o Ole Miss aqui fácil. Depois que eu falei de Florida e LSU, eu não afirmo mais nada. Mas, assim, impressionante como eu me maravilho mais e mais com o Matt Corral. Acho que fazia tempo que eu não ficava tão vidrado no quarterback como fiquei com o Matt Corral, cara. Ele é um cara simplesmente sensacional. Me surpreende a cada jogo. O que o Piatti falou, vai ter 4 touchdowns contra a LSU, ele vai jogar muito, cara. E ele tava com 200 jardas corridas contra Tennessee, era o segundo quarterback na história a fazer isso junto com o Johnny Manziel, só que numa terceira descida na última campanha, ele teve 5 jardas negativas, ficou com 195 jardas corridas, acabou o jogo lá com as garrafadas e tudo mais, e ele simplesmente saiu desse grupo. Então é uma estatística absurdamente bizarra que eu vi. E é isso, eu acho que o Ole Miss ganha por uns 10 pontos, se você é conservador, velho. Jorge, rapidamente. Ole Miss por 2 posses. Perfeito. Ô Bruno, a gente ainda tem tempo ou tu tá atrasado? Vamos lá, vamos tentar terminar uns 10, 15 minutos, eu consigo. Parei força, dever universitário me chama. Até as 8h30? Não, 8h30 não, 8h20. É que tu falou 15 minutos, 15 minutos é 8h25. 10, 15 minutos, vai. Tenta agilizar aí. Faltam quantos jogos? Faltam 3 jogos. Não, dá. Só agilizar, só não falar muito. Tá, beleza. Bom, a gente dá prosseguimento aqui com talvez aquele que seja o grande jogo da rodada, não necessariamente em campo, mas pelo que o contorno, né, questão histórica, rivalidade. Notre Dame Fighting Irish e USC Trojans, uma das maiores rivalidades eu ia dizer interconferências. Notre Dame não tem conferência, mas uma das maiores rivalidades entre lados opostos do país, né? Notre Dame recebendo em South Bend a grande rival do Jorge. Então, cara, é igual o Packers e Bears, cara. O Packers e Bears é a rivalidade mais tradicional do futebol americano na NFL. Só que o Bears só ganhou o quê? 11 jogos do Packers de 92 pra cá. E vai ser isso aí, cara. É domínio de Notre Dame. Se Notre Dame ganhar por menos de 16 pontos, pode fechar as portas do programa, cara. Eu sinceramente acho que esse jogo vai ser bom. Vai ser equilibrado. Sabe por quê? Porque o Notre Dame não sabe fechar jogo, cara. O Notre Dame não teve jogo tranquilo em nenhum momento da temporada, não sei contra o Wisconsin, porque o Graham Mertz, simplesmente o cérebro dele virou farofa. O Notre Dame não sabe fechar jogo, é um negócio bizarro. Então eu acho sinceramente que esse jogo tem tudo pra ser decidido na última posse. Cara, agora, eu não consigo ver o Candice Love jogando bem. Eu gostava dele antes da temporada começar, mas não é uma questão do Candice Love. Só se a defesa de USC jogar igual a defesa de Georgia, mas qual a possibilidade disso, cara? Não, mas não é só o Candice Love, não. Não é só o Candice Love, não.
Porque você pega aí, por exemplo, a defesa de Purdue, a defesa de Wisconsin, a defesa de Toledo, foram defesas... A defesa de Cincinnati, então, meu Deus do céu, Cincinnati brincou com o Notre Dame. O ataque de Notre Dame simplesmente não consegue anotar grande quantidade de pontos. Não depende de ser uma defesa boa do outro lado. O Notre Dame simplesmente não consegue pontuar. Então, pra mim, cara, esse jogo vai ser decidido em uma aposta, sinceramente. Eu ainda vou com o Notre Dame. Acho que o Notre Dame tem um time melhor, sim. Não à toa tá ranqueado como top 13 do país. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, esse jogo não vai ser essa baba toda que tem muita gente prevendo. Não, eu já critiquei muito o Notre Dame essa temporada. Eu vou ser bonzinho, tô me sentindo bonzinho hoje. Mas não só com o Notre Dame, eu acho que, é um time bom, cara. Eu acho que tem falhas, mas, assim, o USC não tem um quarterback decente atualmente, o Notre Dame vai vencer. Jorge, despeja seu ódio contra seu rival. O USC é o ataque de homem só, né? O Drake London, que pra mim é o melhor wide receiver dessa classe, carrega o time nas costas, né? Principalmente com o Kendall Slovis, que é um QB muito impreciso. E durante a pré-temporada eu até discuti com alguns torcedores americanos dos Trojans. Alguns diziam que o USC era time de playoffs, que Kendall Slovis era candidato a Heisman. Eu até mandei print de algumas dessas conversas aí pro pessoal. Bom, o próprio time deles vem calando a boca deles, né? Porque, sinceramente, o USC vem sendo uma decepção. Então, eles estão agora em ano de reconstrução, né? Demitiram o Clay Helton, que era o head coach, agora estão à procura de um novo cara para liderar um dos programas mais tradicionais do college football. E, cara, Notre Dame, muito difícil perder esse jogo. Eu concordo com o Binho, vai ser um jogo muito disputado, vai ser um jogo muito divertido, mas Notre Dame, por ter um espírito vencedor nesses últimos tempos, vence o jogo por 7 pontos. Nada mais que isso. Perfeito. Rapidão. O Jorge ficou 54 segundos falando de um jogo de UCLA e 1 minuto e 18 falando de um jogo do rival dele. Jogo não vai ser difícil. Tudo normal ao sul da linha do Equador. Eu só quero deixar registrado uma coisa. Eu sou muito fã de esportes aliados de super-heróis, tá? E em Vingadores Ultimato, uma das atrizes que fez a Cassie Lang, filha do Homem-Formiga, a atriz que interpretou a Cassie Lang, ela é torcedora de Notre Dame, mas estuda em USC. Então esse jogo deve ser... Pra quem você torceria se você fosse torcedor de infância de X time e estudasse na universidade do Y time, o Lucas Piatti? Eu não tenho a menor ideia, cara. Eu não tenho a menor ideia. Vamos pra próxima preview, por favor. Que resposta maravilhosa. Bom, vamos agora pro Game of the Week, o grande jogo da rodada na nossa opinião, porque o Oklahoma State, time número 8 do país, e que venceu o Texas num jogo absolutamente maravilhoso, que calou a boca de todo mundo, porque ninguém apostou em Oklahoma State aqui no College Cast, vai visitar a Iowa State, que pra muita gente era o segundo melhor time da Big 12 antes da temporada, mas, a exemplo de tantos outros times que a gente fala aqui semana após semana, não correspondeu dentro de campo. E assim, eu vou abrir, tá? Vamos mudar um pouco a ordem. Pra mim, Oklahoma State ganha esse jogo, vai se manter como o time invicto da Big 12 ao lado de Oklahoma. E pra mim, volto a repetir, pra mim, Oklahoma State é o melhor time da Big 12. Mesmo com o Spencer Rattler agora indo pro banco, mesmo com o Caleb Williams, pra mim, Oklahoma State é o time mais azeitado, mais alinhado da Big 12. E se a temporada terminasse hoje, eu apostaria em Oklahoma State pra vencer o título lá na final da conferência. E eu vou começar aqui agora porque o dever universitário me chama, então depois dessa minha análise eu vou ter que sair. Então já vou deixar de antemão muito obrigado por mais uma participação, obrigado aos nossos ouvintes. E minha opinião é que o Oklahoma State agora se complica um pouquinho, porque eu acho que o Caleb Williams é um bom quarterback, eu acho que o Oklahoma consegue fixar a principal peça do ataque que estava piorando muito o time. Mas o Oklahoma State tem um time que me surpreendeu, jogou muito, muito bem contra a Texas, eu achei que o Texas ia conseguir vencer. Mas o Sanders é um quarterback que está se mostrando que, mesmo errando, consegue aprender e faz um jogo decente em seguida dos erros. O corpo de running backs é bom, os wide receivers estão fazendo um bom papel e a defesa também está conseguindo segurar nas horas importantes. E Iowa State é um time que
conseguiu vencer Kansas State agora, mas é um time que eu não consigo confiar no Brock Purdy. O Breece Hall é um bom running back, mas não tá tendo aquela temporada brilhante que ele teve. Então, cara, eu vejo o Oklahoma State vencendo e quem sabe consiga segurar o Caleb Williams, porque tenho certeza que o final da Big 12 vai ser entre os dois. Então é isso, muito obrigado. Bom, eu espero aí uma vitória de Oklahoma State por muito, tá? Por mais de 10, 13 pontos por aí, pode ser por 3 posses até, tá? Porque o time é bem melhor e mais organizado, não dá pra entender o que tá acontecendo com a Iowa State nessa temporada, um time que eu previ como top 10, um time que a gente previu como finalista da Big 12 e até ganhando de Oklahoma com Spencer Rattler, né, cara? Só que agora os ares são outros, Spencer Rattler não é mais o titular de Oklahoma, agora não precisa ter tanto ódio de Oklahoma, e eu ainda acho que Oklahoma State, como eu falei no começo do episódio, é o melhor time da Big 12, e por ter culhões o suficiente, mais que o suficiente, vai ganhar esse jogo por 13 ou até muito mais pontos de Iowa State, que tem seu respeito, mas tá muito abaixo das expectativas para a temporada, cara. Antes do Jorge fazer o comentário dele, eu vou mais uma vez referenciar aqui as nossas previsões furadas no começo da temporada, porque a gente, falando de Iowa State, nós colocamos ele em 10º lugar no ranking, escrito assim: outro time com quarterback em alta, os Cyclones foram outra grande surpresa positiva de 2020. Sob comando de Brock Purdy, a Iowa State chegou a vencer Oklahoma na temporada regular, antes de ser derrotado pela mesma equipe na final da Big 12. E depois a gente ainda fala que o running back Breece Hall estaria novamente no comando do backfield e seria a grande esperança da equipe de voltar a frequentar um jogo grande. Então a gente simplesmente falou que Brock Purdy era um time com quarterback em alta. Meu Deus. Vai lá, Jorge. Meu único comentário é: o Oklahoma State vence o jogo por 14 pontos. E boa noite. Muito bem. Então, assim a gente encerra essa edição aí de hoje. Ô, Piatti, vou te dar 30 segundos para você falar bem de Texas A&M. Texas A&M joga em casa contra a South Carolina, deve ganhar por mais de 14 pontos e o Zach Calzada tá jogando muito bem. Eu não sei se já falei alguma vez aqui no episódio, aqui no podcast, mas joga muito bem o Isaiah Spiller, pra mim o melhor prospecto de running back pro ano que vem, e o Jalen Wydermyer é um dos melhores prospectos de Tyrene pro ano que vem também. Uau, eu nunca tinha ouvido essas palavras sair da sua boca, apenas a cada segunda-feira e terça-feira que a gente grava isso aqui. South Carolina é o segundo pior time da SEC, só perde por moral pra Vanderbilt, né? E então não vai dar muito trabalho aí pra Texas A&M não, que é o número 17 do país no momento. Perfeito. Assim a gente encerra aí o programa de hoje, apressadinho, por conta dos deveres dos outros participantes. E se a gente abriu com Riding Cowboys, Fight Song, de Oklahoma State, a gente fecha agora com Go Cyclone, Fight Song, Iowa State Cyclones. Para todo mundo, uma excelente noite, madrugada, manhã, tarde, quando você estiver ouvindo, e até a próxima.